Eu vivi isso em 2020. Uma pessoa da minha família precisava do home care, estava internada há 64 dias e o plano de saúde dizendo não, que ela não tinha direito. Gente, ela pagou o plano de saúde a vida inteira e não pagou barato, não. A vida inteira. E no momento que ela precisava, o plano de saúde disse não. E eu, recém-formada, fui em busca desse home care na justiça. De maneira totalmente errada, porque eu não sabia nada. E para mim, home care era tudo uma coisa só. E não, existem vários tipos de home care e muitas diferenças. Então, eu estou aqui hoje para te explicar sobre isso. Antes que eu me esqueça, eu sou Ana Karina, eu sou advogada especialista em direito da saúde. E aqui, nesse vídeo, eu quero te dar todas as ferramentas que eu não tive quando eu precisei. Então, vamos lá. O home care, ele é um sistema, tá? Que o plano de saúde atende em domicílio. Esse atendimento, ele pode ser de formas diferentes. Uma delas é o PAD, que é o Programa de Atendimento Domiciliar. Esse programa de atendimento domiciliar é quando o paciente tem alta hospitalar e necessita de atendimentos pontuais, como fisioterapia, fonoaudiologia, o acompanhamento de uma equipe de enfermagem, o acompanhamento de uma equipe de médicos, né, que iriam uma vez por mês, para dar uma alta total ou não, tá? De repente, esse paciente vai precisar para sempre desse atendimento domiciliar. E é importante, muito importante, destacar que só pode, presta atenção nisso, esse atendimento domiciliar ou qualquer outro tipo do home care só pode ser terminado. O plano de saúde só pode dizer está de alta, né? Você não precisa mais desse home care quando o médico der a alta, quando o médico prescrever a alta e liberar o paciente, inclusive desse atendimento domiciliar. Se liga nisso, porque muitas das vezes o plano de saúde vai lá e fala: não, você vai ter 20 sessões e acabou. Não é assim. Então, o PAD é o primeiro modelo de home care. Normalmente, o plano de saúde diz para você que ele está liberando, presta atenção, liberando de maneira espontânea esse home care para você. Não é porque você pagou a vida inteira, não, tá? É porque ele está liberando de maneira espontânea. Ele é tão bonzinho, que ele achou que você precisava. Ah, gente, faça-me o favor, né? Então, quando que o home care é devido? O do home care é devido quando há uma prescrição médica. A prescrição médica pode ser para o PAD, a prescrição médica pode ser por uma continuidade, tá, da internação hospitalar. Ou seja, vamos lá te explicar o que que seria isso. O paciente, ele pode ter alta, tá? Ele pode ir para casa, mas ele ainda vai necessitar de alguns cuidados técnicos. Ele ainda vai necessitar é, de alguns procedimentos que aconteceriam no hospital, mas que em casa o tratamento é mais humanizado e ele é mais seguro. Por quê? Porque evita desse paciente pegar infecção, desse paciente ficar exposto a uma série de situações que pode trazer uma piora ao quadro dele, tá? Seria uma alta dos aparelhos de monitoramento, seria é, uma alta vigiada, vamos dizer assim, tá? Então, o paciente vai para casa com todo o aparato, desde cama, aspirador se precisar, sonda, e os insumos, entre eles os insumos, tá? Fralda, medicamento, tudo que ele usava no hospital é transferido para casa, tá? O quarto daquele paciente vai ser o quarto do hospital, tá? O médico vai uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, depende da prescrição médica. Ele vai ter que ter a cama hospitalar. A cama hospitalar pode ser elétrica, pode ser manual, depende do que o médico vai prescrever. Então, o médico tem que colocar no relatório, gente. O relatório médico é a peça fundamental para tudo. Nesse relatório médico, ele tem que colocar absolutamente tudo que o paciente precisa, tá? Desde a quantidade de remédio, desde os horários de remédio, desde a quantidade de fralda, desde a quantidade de sessão de fisioterapia, de fonoaudiologia, de fisioterapia motora, de fisioterapia respiratória.
tudo tem que estar detalhado, item a item nesse relatório médico, tá? Então, essa é a outra forma, é a continuidade da internação hospitalar. E é uma outra forma que tem também, seria o acompanhamento domiciliar em forma de internação. O que que seria isso? Seriam pacientes com Alzheimer, AVC, crianças que já nasceram com problemas, adultos, né, pessoas no modo geral com sequelas que vão necessitar de cuidados permanentes. Essas pessoas, elas não podem viver eternamente no hospital. Essas pessoas não podem ficar no hospital um ad eterno. Elas têm que ter um tratamento, mas esse tratamento pode ser realizado em casa. Ou seja, a casa se transforma no hospital. O ambiente hospitalar seria dentro de casa. O quarto do paciente é transformado num quarto de hospital e ele vai ter ali os cuidados permanentes. Vai ter fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, muitas vezes psicólogo, não só para ele, como para a família inteira, porque a família inteira vivencia a doença, né? Essa é a outra forma de home care. Então, vamos lá, uma é o PAD, a outra é a internação, é a continuidade da internação hospitalar, e a outra, os cuidados permanentes. Uma outra forma de home care que está crescendo demais agora, né, que já existia antigamente, mas não tinha uma divulgação e não tinha esse conhecimento, tá? É o quando você entra em cuidados paliativos e você opta em terminar o tratamento em casa. Você tem esse direito, é direito do paciente essa escolha. E é dever do plano de saúde cobrir essa escolha. Até porque um paciente em fase terminal, ele está sujeito a todas as coisas em volta. A imunidade dele já está tão baixa que qualquer coisa piora, agrava a situação desse paciente e pode levar a óbito. Então, o home care paliativo, para os cuidados paliativos e terminativos, também está sendo bastante requisitado, tá? E isso a gente tem conseguido muito. O tratamento humanizado, gente. A gente está falando, o home care não é transferir para o plano de saúde, é, que eles dizem, né? Todas as vezes eles dizem isso, que a gente está transferindo para ele a questão econômica, o financeiro. A família não quer pagar e imputa ao plano de saúde pagar. Não é isso. Na verdade, a família está lutando por um tratamento humanizado, que inclusive é mais barato para o plano de saúde, que o paciente fique em casa do que estar no hospital, do que estar utilizando um leito hospitalar sem uma necessidade total para isso. O que faz no hospital, ele pode ser feito em casa, desde que tenha uma equipe técnica por trás, desde que tenha todo o aparato técnico. Então, gente, ninguém está impondo ao plano de saúde a questão financeira. O que a gente busca e o que a gente tem divulgado muito é o tratamento humanizado. Não é o plano de saúde que escolhe o melhor tratamento. O plano de saúde não prescreve. Quem prescreve é o médico. O plano de saúde, ele não pode impedir que o médico trate o seu paciente da melhor forma possível, né? E então é isso. Nós temos esses tipos de home care. A gente tem, quando solicita esses tipos de home care, né, normalmente o plano de saúde ele nega. Ele nega, afirmando que não está prescrito, olha, não está na lista do rol da ANS, não está no contrato. Inclusive, no contrato tem uma cláusula expressa, isso é ótimo, tem uma cláusula expressa que exclui o home care, que só está embutido no contrato a internação domiciliar. Qual outra que eles usam? Ah, que o paciente não precisa de técnicos de enfermagem, ele não precisa de home care, ele precisa de cuidadores. Gente, cuidador não pode ter a mesma responsabilidade do que um técnico de enfermagem, do que um enfermeiro. São coisas diferentes. O cuidador está ali para dar banho, o cuidador está para dar comida, enquanto o técnico de enfermagem está ali para fazer procedimentos importantes. Muitas vezes, o técnico de enfermagem salva uma vida dentro de casa.
Então, existe uma grande diferença no cuidador e no técnico. Só que para o plano de saúde, ele coloca tudo no mesmo, na mesma sacola, porque é uma forma que ele tem de negar. Então, essas negativas são muito, muito, muito comuns. É, chega a ser absurda, mas é muito comum. Então, o que que acontece? Diante dessas negativas, o que que você, familiar, ou você, normalmente é o familiar, porque o paciente, quando precisa de home care, muitas vezes ele não está tendo a capacidade de agir por si só, né? Então, vamos lá. Quando você tiver essa negativa, a primeira coisa que você faz é pedir por escrito o motivo da negativa. Eles têm que te dar escrito. Por que escrito? Porque no momento que a gente tiver que judicializar, o juiz não vai entender que nós, réis mortais, estamos ali dizendo que o paciente precisa do home care, né? E que o plano negou. Não, ele vai querer por escrito. A gente tem que comprovar que foi feito o pedido administrativo e mesmo assim o plano disse não. Outro documento que, na verdade, ele é a alma de uma ação judicial, tá? Ele é a alma. Sem ele, a gente não tem uma ação, que é o relatório do médico, detalhado, indicando o home care, demonstrando a necessidade que esse paciente tem de ter o home care, tanto na modalidade de PAD quanto de internação. Gente, esse ponto é fundamental, fundamental. Sem ele, não tem a menor condição de ingressar com uma ação. Outra coisa muito importante é juntar, ter ali tudo certinho, o prontuário, os exames, todos detalhados, exame de imagem, exame de sangue, qualquer documento relativo à doença que está sendo pedido o home care. E outro ponto que também é fundamental, e eu vou te explicar o porquê. Não vou contar uma história por contar, eu vou te explicar o porquê. É a necessidade de você contratar um advogado especialista em direito da saúde. Por quê? Porque um advogado especialista em direito da saúde vai fazer toda a diferença. Ah, doutora, você está puxando sardinha para o seu lado. Não, não estou puxando sardinha para o meu lado e eu vou te contar o que que aconteceu. Em 2022, eu estava no escritório, não tinha me especializado ainda em direito da saúde, e chegou uma cliente para conseguir o home care para o marido. Eu, achando que já sabia tudo, porque eu entendia de direito do consumidor, né? Poxa, o home care está ali, né? Tem a súmula 608, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, desde que não seja de autogestão. Tem o artigo 51 do CDC, que o artigo 51 do CDC diz que se a cláusula for é, prejudicial ao paciente, né, ao consumidor, no caso, não, isso não vale, ela pode ser excluída. Existem vários artigos do CDC, então eu acreditei, não, vamos fazer, eu posso fazer isso. Gente, eu achei que foi muito fácil. Em 72 horas, euzinha consegui eliminar. Nossa, foi uma festa. Eu fiquei feliz da vida. Só que não basta conseguir eliminar. Eliminar, gente, é muito fácil. Eliminar está ali embasada no relatório médico, está ali embasada na negativa, mas não basta. Sabe por quê? Porque um plano de saúde hoje não respeita nem a nossa vida e também não respeita a decisão judicial. E o que que aconteceu? Eu, com a liminar na mão, o plano de saúde não cumpria de maneira nenhuma. Mesmo ali, ó, mesmo pedindo multa, mesmo tendo que pagar multa. Por quê? Porque o plano de saúde é mais barato não cumprir. Porque de 10 negativas que ele dá, vamos colocar que 4 entram na justiça. Para ele, é muito mais produtivo, né? Muito mais econômico, desculpa, é muito mais econômico ele não cumprir a liminar e negar do que cumprir, porque as multas são reduzidas, dos 10 só 4 entram, então ele tem uma economia, tá? E esse valor já está ali no relatório dele,
anual do quanto que ele vai gastar com ações judiciais. Bom, então vamos lá. Ele demorou, ele não cumpria, eu já estava desesperada. Foram 45 dias, gente, 45 dias para o plano de saúde cumprir uma liminar. Eu fazia plantão no fórum, eu fazia plantão no local do plano de saúde. Eu brigava todos os dias, eu entrava em contato com o jurídico do plano de saúde todos os dias. E eu perturbava gente, professores e mentores dentro da área da saúde, para me ajudarem. E aí, foi aí que eu percebi o quão imprudente eu tinha sido. Quando eu achei que com o direito do consumidor eu poderia resolver o problema de um plano de saúde que não cumpria a liminar. E não, gente. Foi aí que eu falei: nunca mais eu vou ser imprudente, nunca mais eu vou passar por isso, nunca mais eu vou permitir que um cliente meu passe por isso. Foi ali que eu virei a chave, estudei, estudei muito, 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 estudo até hoje. Todos os dias eu estudo para nenhum cliente meu passar mais por isso. E aí eu vi que a arma que eu teria seria o do conhecimento. Sem isso, eu não ia ganhar o plano de saúde. Eu não ia fazer essa liminar ser cumprida. Então vamos lá, 45 dias depois, eu consegui colocar dentro da casa do cliente o home care. E no 46º dia eu tive um AVC. É, gente, eu tive um AVC. O meu AVC foi por conta de eu não ter o conhecimento para fazer cumprir a liminar. Porque aquilo me matava todos os dias. Porque eu sou uma advogada que eu vivencio junto com o paciente, eu vivencio junto com a família. Para mim é como se fosse comigo, porque eu vivi isso. Então, assim, é muito forte em mim. E aí, eu fui, né, dentro do hospital mesmo, eu resolvi que eu iria estudar e eu iria me tornar uma especialista em direito da saúde. E eu iria dizer para o mundo isso, que a nossa vida não tem preço. A nossa vida tem valor. Então, eu digo para todos, eu digo tanto para os meus clientes, como eu digo para vocês, como eu digo para os advogados. A advocacia é para ganhar dinheiro? É, mas a advocacia tem que ser um propósito também. Você tem que amar aquilo que você faz, porque todos os dias você vai estar ali brigando. E não é brigando para ganhar o dinheiro. O dinheiro é bom, é muito bom, gente, mas a gente, para nós, advogados especialistas, que a gente tem esse propósito, é muito melhor quando a gente consegue um tratamento, quando a gente consegue eliminar, quando a gente consegue fazer a liminar ser cumprida. Porque o dinheiro vem e vai, mas a vida do teu cliente, não. Então, é fundamental. Então, eu já até falei demais, né? Que eu me emociono com isso. Eu me emociono assim, porque muitas vezes as pessoas acham que, não, doutora, é muito fácil, fulaninho ali vai me cobrar só no final. Gente, a gente não pode achar que a nossa vida não vale. A gente não pode achar que a gente pode pegar qualquer advogado que não entenda dessa área, porque, gente, o CDC só não vai resolver. Você tem que usar o CDC, você tem que usar a lei de plano de saúde, você tem que usar o Código Civil, você tem que usar o Código de Processo Civil, você vai ter que usar as resoluções da ANS, você vai ter que usar enunciados. Então, assim, não basta, não basta ter o Código de Direito do Consumidor. Você vai ter que fazer é, uma. Vai ter que pegar todas essas leis, a Constituição Federal, tudo, tá? Para você conseguir garantir o direito do seu cliente. É muito mais do que um produto que não chegou, é muito mais do que um produto que veio com defeito. Então, já me estendi demais nesse assunto, mas é porque chega muita gente aqui no escritório dizendo: doutor, eu contratei fulano de tal e não consegui, principalmente nos casos de autismo, gente. Se não conhecer direito, teu filho jamais vai ter
as terapias. No caso do home care, se não conhecer a fundo as leis e todas as estratégias, você não vai ter o home care efetivado na sua casa. Presta atenção no que eu estou te dizendo, porque isso é sério. Isso é sério, gente, é muito sério. Então, eu acho o seguinte: se você está passando por isso, se alguém da sua família está passando por isso, não perca tempo. Não deixe para depois. Você tem a faca e o queijo na mão. Esse vídeo aqui te mostra tudo que você precisa para garantir o home care. Tudo, tá? Vamos lá recapitular? Primeiro de tudo, esse pedido vai ser feito administrativamente. Se o plano negar, se o plano negar, você vai pedir essa negativa por escrito. Com a negativa por escrito, com o laudo do médico detalhado. Esse laudo detalhado, baseado nas evidências, em tudo, por que que ele precisa. Esse laudo, exames, prescrições, tudo relacionado a essa doença. E além disso, claro, contratar um advogado especialista para te ajudar a garantir, a liminar, garantir a efetivação da liminar. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. E tem mais uma coisa, eu quero que você me conte nos comentários se o teu plano de saúde negou seu home care, se você conseguiu um home care, se você já teve algum tratamento negado e como você lidou com isso. Se você tem alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários. E outra coisa, se esse vídeo te ajudou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha, porque alguém pode estar precisando disso, tá bom? Eu sou Ana Karina, não se esqueça disso, advogada especialista em direito da saúde, e eu tô aqui para te ajudar e para te orientar.